Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a estudar a Palavra de Deus, a ter uma Bíblia, a estudar a sua Bíblia, a conhecer o que Deus está fazendo na Terra hoje, a entender os sinais dos tempos e a ver que estamos muito próximos da manifestação de um personagem na Terra, o Anticristo. E no programa de hoje conversaremos sobre as atividades do Anticristo na Terra. Qual é a proposta dele? O que ele vai fazer? Tome sua Bíblia, lápis e papel, anote, estude e esteja cheio do Espírito Santo para não ser pego de surpresa nesse tempo. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, vamos ao nosso estudo então, ao nosso estudo sobre este personagem do final dos tempos, o Anticristo. A palavra de Deus nos fala em Apocalipse 13, versículo 2, que uma das suas atividades é exatamente fazer a vontade de Satanás. Fazer a vontade de Satanás como Judas. Esse nome Satanás quer dizer adversário. Adversário é aquele que está sempre contra Deus, contra Jesus, contra o Senhor. É aquele que fala, faz tudo para denegrir o Senhor, a imagem do Deus Criador, denegrir a imagem de Jesus, para falar totalmente ao contrário. E nós já estamos vendo os sinais dos tempos, este espírito do Anticristo já agindo sobre a terra, preparando todo o cenário mundial para que este homem que vai implantar um período de terror, implantar um período de, no início ser um período de paz, de segurança e depois de grande repressão, de grande opressão, de grande perseguição, de guerras, morte, dor. Este homem que a Bíblia o chama de o Anticristo. Ele quer fazer a vontade do adversário, como Judas Iscariotes. Ele fez a vontade de Satanás. Ele traiu, ele entregou o Senhor Jesus. Ele traiu o Senhor. Apocalipse 13, verso 2, nos fala sobre isto. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso, a boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Quem é o dragão? A Bíblia nos fala, uma das simbologias de Satanás é o dragão ou a velha serpente. Infelizmente, nós vemos aí o dragão em bandeiras, serpentes em bandeiras de nações, de países que estão rendendo homenagens ao inimigo. Há isto, infelizmente, a falta do conhecimento de quem é o dragão. É o inimigo dos homens, é o inimigo de Deus. O dragão, ou seja, Satanás, ou o adversário, ele vai dar poder, o trono e autoridade a esse personagem, chamado a besta, ou o anticristo, ou o homem da iniquidade, ou o iníquo. Vai lhe dar autoridade. Para quê? Para fazer a vontade de Satanás. Ele será cheio do poder de Satanás, autoridade maligna para fazer as coisas erradas, para fazer as coisas contrárias à vontade de Deus. Então, uma das suas atividades é esta: tudo que é contra Deus, fazer a vontade do adversário. Opor-se a Deus, como está escrito em Daniel 7, 25. Olhe na sua Bíblia. Daniel 7, 25 nos diz: ele proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Daniel, que é o livro de Daniel, que é o livro de Apocalipse do Antigo Testamento,
Daniel, que fala muito das coisas do fim, e Deus lhe revela as coisas que hão de acontecer em figuras, em visões. Daniel diz que o anticristo, este homem iníquo que será levantado no final dos tempos, ele proferirá palavras contra o Altíssimo. Nós já podemos perceber este espírito agindo nos nossos dias como que as pessoas estão sem temor de Deus. Na Europa, principalmente, nós vemos as pessoas usando palavrões, falando coisas absurdas de Deus, sem nenhum temor do Senhor, sem nenhum temor. Este espírito que já está reinando sobre as pessoas, este homem, o anticristo, será esta encarnação de toda maldade e ele proferirá palavras contra o Altíssimo. Ele vai magoar ou ferir os santos de Deus. Quem são os santos de Deus? Os cristãos, o povo que ama Jesus, o povo que ama o Senhor e Israel. Serão os dois que serão perseguidos, feridos, aqui diz magoados. E diz que ele cuidará em mudar os tempos e as leis. Você já está percebendo as leis sendo mudadas nos nossos dias? Você está percebendo um mover em todas as nações da terra, mudando as leis? Aquilo que foi fundamentado em princípios bíblicos, aquilo que trouxe prosperidade às nações como Estados Unidos, como Europa, nações da Europa, quando cristãs, trouxe prosperidade, trouxe paz, trouxe progresso, e a falta por estarem totalmente fora, por estas leis estarem mudando, os problemas que estão vindo, a sociedade mudando, a família sendo destruída e as pessoas estão cada vez mais deprimidas e mais violentas. Você tem percebido isto? Que este espírito já está agindo na terra? Sim, ele proferirá palavras contra Deus. Ele vai mudar as leis e os tempos, e os santos serão entregues em suas mãos por um período. Aqui diz por 3 anos e meio. Daniel 11, versículo 33, nos diz que ele vai promover apostasia e maldade. O que é apostasia? Apostasia é o desvio da verdade. Apostasia é aquele que sai da verdade e ele entra no caminho do engano, do erro. Diz assim: os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo. Os sábios são aqueles que têm a palavra de Deus, que têm a revelação do Senhor, que têm a palavra profética nos seus lábios. Eles cairão pela espada, pelo fogo, a maldade. A maldade atuando contra os filhos de Deus, pelo cativeiro, pelo roubo. O anticristo, ele vai trazer apostasia, ele vai torcer a verdade. A verdade vai ficar como mentira e a mentira vai ficar como verdade. Você pode sentir alguma coisa acontecendo assim nos nossos dias? Você pode perceber que este espírito já está agindo sobre a terra, trazendo tempos de trevas e trevas densas? Você pode sentir que Deus não está satisfeito, que Deus sente a abominação do que está sendo feito na terra, os crimes cada vez mais violentos, mais terríveis, mais hediondos. Você tem percebido isto? Vai piorar quando este homem reinar, quando ele tiver o domínio sobre todas as nações. Também ele será um ditador cruel. Daniel 7:23 e 2 Tessalonicenses 2:9 nos dizem: então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Esta é a tarefa do anticristo, é destruir tudo, fazer tudo em pedaços,
um império de destruição. Se na época de Hitler foi tão terrível, as pessoas entregavam uns aos outros, o homem perdeu o valor, a dignidade, os judeus eram tidos como porcos, como se nem fossem seres humanos, faziam-se experimentos, coisas mais terríveis com os judeus. Se foi assim com um ditador como Hitler, este homem está escrito que ele devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços. A palavra de Deus é a verdade e fala a respeito desse ditador cruel. Olha o que está em 2 Tessalonicenses 2, de 9 a 12. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. O Senhor está dizendo aqui em sua palavra que o iníquo, que o anticristo aparecerá com todo o prodígio da mentira. E crerão nele, e acreditarão nele, acreditarão na mentira. Nós não estamos vendo hoje as leis que estão sendo trazidas do aborto, de perversões sexuais, as mais graves diante de Deus, como sendo nada demais, como sendo totalmente legal, permitido e bom para o ser humano. Nós não estamos vendo isto, a operação já da maldade atuando na terra hoje. Este espírito que já reina sobre as nações, preparando para este ditador cruel, que não vai respeitar absolutamente ninguém, nem o velho, nem a criança, nem o jovem, muito pelo contrário. Será um período terrível. Mas você pode estar livre, você pode ir com a igreja, com o povo de Deus, ser arrebatado antes de tudo isso. Ou estar com o Senhor, ter a garantia. Você quer isto? Então te convido a orar comigo. Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e diga assim: Senhor, eu entrego a Ti a minha vida e o meu coração. Senhor, eu quero estar dentro da verdade, conhecer a verdade, andar na verdade, viver na verdade e estar contigo para sempre. Enche-me do Teu Espírito Santo, perdoa os meus pecados e dá-me certeza de salvação. Eu me entrego a Ti para Te amar, Te servir todos os dias da minha vida, hoje e sempre. Amém. Senhor, oramos pelas pessoas que nos assistem para que recebam a Tua bênção, a cura para os enfermos, libertação para os oprimidos, o suprimento das necessidades de cada um, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. É isso aí. Que Deus te abençoe ricamente e que você viva para a sua glória na verdade. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.